Segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Mais de 30 ônibus são incendiados no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. A aluna de 17 anos é morta e outras 3 pessoas ficam feridas após ataque em escola de São Paulo. Autor do atentado, de 16 anos, teria usado arma do pai. General Motors faz greve no Brasil. Trabalhadores iniciaram paralisação contra a redução de emprego. Governador do Rio Grande do Sul assina contrato da Agenda Proclima. Estado gaúcho foi um dos que mais sofreu com as mudanças climáticas em 2023. Terceiro comboio com ajuda humanitária chega ao território de Gaza nesta segunda-feira. Principal portal de propaganda e marketing de Santa Catarina celebra 20 anos e discute o futuro da propaganda. Equipe feminina de ginástica artística do Brasil conquista prata nos Jogos Pan-Americanos. E você vai ver ainda. Em Garopaba, no sul catarinense, a ação mobiliza atendimento odontológico especializado para crianças com transtorno de espectro autista. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h15. Uma aluna de 17 anos foi assassinada e 3 pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros na escola estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. O autor do ataque, um aluno de 16 anos, teria usado a arma do pai para atirar na vítima, que morreu no hospital. Outras 2 alunas foram feridas pelo atirador e um aluno se machucou na tentativa de fugir do local. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o ataque como uma tragédia e disse que não se pode normalizar o acesso de jovens a armas. Os ataques têm aumentado nas escolas brasileiras nos últimos meses. Em março, uma professora de 71 anos foi assassinada a facadas e outras 4 pessoas ficaram feridas em um atentado contra uma escola no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Fica a dor, fica esse sentimento e a necessidade de rever, de voltar, de rever tudo que a gente está fazendo para que a gente evite novas ocorrências, né? A gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça. A escola tem que ser um local seguro. O que a diretora conversou sobre o aluno, né, é que ele não chamava atenção no sentido de ser um potencial agressor. As aulas na instituição de ensino Sapopemba foram suspensas por 10 dias. Após 2 ataques a tiros em escolas estaduais de São Paulo, o governo do estado voltou a prometer a contratação de mais psicólogos para atender alunos e professores. A Secretaria da Educação também informou que a Escola Estadual Tomásia Monteiro, onde ocorreu o atentado em março, ainda não tem atendimento psicológico presencial. A falta desses profissionais nas escolas é um problema recorrente no estado de São Paulo. Um questionário feito pelo governo após o ataque a Tomásia Monteiro indicou que a maioria dos alunos apontou como prioridade número 1 a visita regular de psicólogos às escolas. E funcionários da General Motors do Brasil iniciaram uma greve nesta segunda-feira. A paralisação é um protesto pelo anúncio do corte de empregos na empresa. Funcionários de 3 fábricas da General Motors no Brasil entraram em greve depois que a empresa anunciou demissões. A companhia americana do setor automobilístico fez cortes em 3 fábricas no país: São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes, todas no estado de São Paulo. A GM anunciou os cortes no último sábado e os trabalhadores demitidos foram comunicados por e-mail ou telegrama. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos exige que todos os funcionários sejam readmitidos para que a greve acabe. A exigência é que os postos de trabalho sejam mantidos e haja estabilidade. Mais de 8.000 funcionários atuam nas 3 fábricas da empresa americana, mas alguns já enfrentavam uma suspensão temporária dos contratos. A General Motors afirmou que as demissões foram motivadas pela queda das vendas e pela redução das estimativas de venda e produção para o ano que vem.
E a partir de hoje, quem precisar solicitar o benefício por incapacidade temporária no INSS, o antigo auxílio-doença, poderá ir à agência para entregar o atestado médico sem agendamento. A medida tem o objetivo de reduzir as filas de requerimentos que esperam por perícia médica no Brasil. Agora, o atendimento será realizado mediante a entrega da senha do serviço Protocolo de Requerimento. Os segurados que queiram entregar a documentação sem precisar sair de casa podem fazer o envio pelo aplicativo ou site Meu INSS, que não exige mais login e senha para acessar o serviço. A exceção é para o auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho. Neste caso, a orientação é agendar a perícia médica de forma presencial. E os governadores dos 7 estados do Sul e Sudeste do Brasil assinaram no último sábado o Tratado da Mata Atlântica, um plano conjunto de metas ambientais que prevê o plantio de 100 milhões de mudas de espécies nativas em ações de reflorestamento nas 2 regiões até o ano de 2026. O acordo foi apresentado durante a 9ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O evento realizado em São Paulo também prevê a restauração de 90 mil hectares do bioma. O acordo prevê ainda a criação de unidades de conservação e a ampliação de programas de recuperação de nascentes e de regularização ambiental. Além do plantio de mudas, os governadores também concordaram em criar corredores ecológicos terrestres e costeiro-marinhos e estabelecer um plano integrado para o enfrentamento de eventos extremos, sobretudo relativos a chuvas e estiagens. As administrações estaduais também deverão intensificar a cooperação e o uso de tecnologia na fiscalização ambiental e no combate ao desmatamento ilegal. Outro documento de cooperação integrada firmado pelos líderes estaduais na reunião do COSUD foi a Carta de São Paulo. Nela, os governadores reforçam a construção de políticas que promovem a melhoria da qualidade de vida da população, a geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável, o combate às desigualdades sociais e ambientais e o incremento da qualidade nos serviços públicos. E para que a gente possa fazer esse reset, né, fazer essa mudança de pensamento na política pública, no programa de governo, tanto melhor que a gente possa fazer isso conjuntamente. Porque se é para sair da caixa, se é para pensar de forma diferente, todos nós nos sentimos mais seguros quando olhamos para o lado, observamos o que os demais estão fazendo, trocamos experiências e com isso a gente consegue dar passos mais seguros e numa velocidade maior em direção ao futuro. Por isso que o COSUD é tão importante. Não apenas trocamos experiências, formamos protocolos conjuntos, compartilhamos os dados e com isso uma governança que a partir de agora vai se estabelecer no COSUD, a partir da formalização do nosso consórcio, que vai nos ajudar sem dúvida nenhuma a ganhar velocidade nessa mudança de visão de governo em função do tempo que nos foi reservado para liderar as nossas sociedades, os nossos estados. E mais de 37 mil crianças e adolescentes foram imunizados durante o dia D da campanha de multivacinação que ocorreu no último sábado no estado de Santa Catarina. O balanço é da Diretoria da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a DIV, e segundo o órgão, 93.100 crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos de idade compareceram às unidades básicas de saúde de todo o estado catarinense. 37.343 receberam pelo menos uma vacina. Os demais foram aos postos certificar de que estão com a cobertura vacinal em dia. Muito importante isso. A campanha segue até 28 de outubro nas unidades de saúde de todo o estado catarinense. São oferecidas todas as vacinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente e também a imunização contra a Covid-19.
E pelo menos 35 ônibus foram incendiados nesta segunda-feira na zona oeste do Rio de Janeiro, em represália à morte de um líder da milícia carioca. A Polícia Civil informou que os ataques foram praticados por um grupo de milicianos. A ação dos criminosos provocou alterações na circulação dos coletivos na região e a suspensão das aulas nas escolas municipais. O governador Cláudio Castro celebrou a operação policial que até o momento prendeu 12 criminosos e disse considerar esta uma ação terrorista. Já o prefeito Eduardo Paes afirmou que os responsáveis pelos incêndios são bandidos e burros. A população da zona oeste do Rio de Janeiro está preocupada com a onda de violência na região. A polícia está investigando o caso e pede que a população denuncie qualquer atitude suspeita. E mais de 100 lobos e leões marinhos foram encontrados mortos em uma praia do Rio Grande do Sul. Segundo as autoridades, as mortes ocorreram devido a uma gripe aviária. Nos últimos dias, pelo menos 164 animais marinhos foram encontrados mortos em Santa Vitória do Palmar, município do Rio Grande do Sul. As mortes são atribuídas ao vírus da gripe aviária. Lobos e leões marinhos foram encontrados ao longo de 45 quilômetros do litoral. Segundo a prefeitura, os animais foram enterrados para prevenir novos contágios. O local fica a cerca de 20 quilômetros da fronteira com o Uruguai, onde foi relatada recentemente a morte de cerca de 400 lobos e leões marinhos, também atribuída à gripe aviária. O Ministério da Agricultura do Brasil informou, no início de outubro, o primeiro surto da doença em mamíferos marinhos do país, no Cassino, outra praia do Rio Grande do Sul. Mas o Brasil continua com status de país livre da doença, porque nenhuma produção comercial foi afetada até agora, segundo o governo. Países como Peru, Chile e Argentina também registraram mortes na sua fauna marinha devido ao vírus, que causa graves problemas musculares, neurológicos e respiratórios. E ainda nesta edição, mais de 37 mil crianças e adolescentes são imunizados em dia D da campanha de multivacinação em Santa Catarina. Acontecendo aqui, completa 20 anos em Santa Catarina. Principal portal de propaganda e marketing do estado celebra a data em evento no norte catarinense e discute o futuro da propaganda. E veja a seguir, eleições na Argentina vão para o segundo turno. Javier Milei e Sérgio Massa vão disputar a presidência do país em 19 de novembro. Governo gaúcho assina contrato da Agenda Proclima. Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais sofreu com as mudanças climáticas neste ano. É depois do intervalo, nós voltamos já. O governo do estado trabalha para garantir a permanência da família no campo e o futuro do nosso agro. Investe em pesquisa, linhas de crédito e mais tecnologia. Os projetos apoiam iniciativas, facilitam a aquisição de equipamentos e possibilitam a inclusão digital. Através da Secretaria de Agricultura, oferece cursos técnicos específicos para o jovem do campo. Aqui, o agro é levado a sério. Governo de Santa Catarina. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Estamos de volta agora às 8h27. O governo do estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, apresentou nesta segunda-feira um conjunto de estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas. As medidas foram anunciadas em evento realizado na Fábrica do Futuro, em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite. No evento foram realizadas as assinaturas do contrato para a estruturação de governança climática e a apresentação do comitê permanente envolvendo órgãos do governo e diversas entidades da sociedade civil. O lançamento das estratégias ocorre em um momento em que o estado registrou pelo menos 4 eventos adversos extremos neste ano.
como as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de Porto Alegre no início do ano e as enchentes no Vale do Taquari em setembro. Nas condições e na estrutura que o governo do estado tinha e tem para fazer enfrentamento às situações climáticas, foi feito tudo o que estava ao alcance. Agora, de fato, nós precisamos avançar nessa estrutura. A gente precisa melhorar os sistemas de monitoramento do estado, a gente precisa qualificar as condições de comunicação e de alerta junto à população para justamente podermos proteger melhor a nossa população. O aumento da temperatura pode causar uma série de impactos, como secas, inundações, aumento do nível do mar e perda de biodiversidade. As medidas anunciadas devem incluir ações de mitigação, que visam reduzir as emissões de gases do efeito estufa, e de adaptação, que visam preparar o Estado para as consequências das mudanças climáticas. O contrato, no valor de R$ 1,5 milhão tem duração de 3 anos e contará com uma equipe técnica especializada para realizar as pesquisas e estruturar estratégias para o Estado. E no fim de semana, a tempestade Babette afetou o Reino Unido, também a Noruega e a Dinamarca, com inundações e danos em várias cidades. Inundações e estragos em várias cidades da Europa após a passagem da tempestade Babette no sábado. Na Escócia, os efeitos do fenômeno causaram a morte de 3 pessoas. No sul da Dinamarca, a tempestade Babette provocou inundações em várias cidades, que também ficaram sem energia elétrica por várias horas. O Instituto Meteorológico Nacional informou que o nível da água superou em mais de 2 metros o considerado normal em algumas cidades, o que acontece a cada 100 anos. Na Noruega, havia até 20 mil moradores sem eletricidade no sul, embora a situação estivesse melhorando de acordo com a agência de notícias norueguesa NTB. A tempestade provocou queda de árvores, telhados e postes. No Reino Unido, a estação de King's Cross, em Londres, teve que fechar à tarde para limitar o fluxo de passageiros, devido ao cancelamento ou atraso de vários trens. Um dia antes, o aeroporto de Leeds Bradford também fechou momentaneamente depois que um avião derrapou na pista devido ao vento. À BBC, autoridades de Chesterfield relataram que cerca de 400 casas ficaram inundadas. E 11 peças de ouro avaliadas em mais de 60 milhões de euros e pertencentes ao patrimônio histórico da Ucrânia, que foram vendidas de forma ilegal, foram recuperadas em Madrid, na Espanha. A polícia espanhola recuperou em Madrid joias pertencentes ao patrimônio histórico da Ucrânia, que seriam vendidas de forma ilegal. As 11 peças de ouro são avaliadas em mais de 60 milhões de euros, ou 323 milhões de reais na cotação atual. A investigação começou quando agentes da Polícia Nacional tomaram conhecimento de que uma série de joias de ouro de grande valor histórico e econômico, provenientes da Ucrânia, seriam vendidas por um cidadão ucraniano residente em Madrid. As peças que saíram da Ucrânia antes de 2016, após uma exposição em Kiev, foram roubadas e exportadas ilicitamente e seriam vendidas em Madrid de maneira clandestina. Em um comunicado, a polícia detalha que, além de recuperar as joias, os agentes prenderam 5 pessoas e desarticularam uma rede criminosa dedicada ao tráfico ilícito de bens culturais, procedentes da Ucrânia. 3 detidos são espanhóis e 2 ucranianos. As peças pertencentes à cultura gregocita dos séculos 8 e 9 a.C. estão sendo examinadas por órgãos especializados na Espanha. A operação conjunta da Polícia Nacional e do Serviço de Segurança da Ucrânia contou com a ajuda das autoridades da Bulgária, Albânia, Macedônia do Norte e Chipre. Nas urnas, indefinição. Nas ruas, apreensão. Os argentinos vão precisar votar novamente no dia 19 de novembro para definir o próximo presidente do país. Os argentinos definiram. O próximo presidente será Javier Milei ou Sérgio Massa. A decisão a ser tomada no próximo dia 19 de novembro pode representar uma grande ruptura, caso o ultraliberal e antissistema Milei vença, ou a continuidade do peronismo, se o eleito for o ministro da Economia, Sérgio Massa. A diferença entre os dois no primeiro turno foi de 6 pontos percentuais.
São dois opostos muito diferentes. Temos que pensar muito bem em quem votar em 19 de novembro, porque são dois caminhos completamente diferentes. Um que mantém o que já temos e temos que ver o que realmente queremos para o nosso país em relação à política, economia e cultura. Bastante decepcionado, más que nada por el tema de que no teníamos a nadie. Estou muito decepcionado, mais que tudo, porque não tinha ninguém que eu gostaria de votar. Nunca é bom votar, mas estamos escolhendo o menos pior. Acho que nenhum deles garante nada do que estamos precisando, porque eles só querem destruir a união que precisamos como cidadãos. A união que temos que ter como cidadãos. Milei pretende dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, reduzir drasticamente os gastos públicos, eliminar o Ministério da Mulher e revogar a lei do aborto. Por outro lado, Massa, apesar do desempenho ruim da economia, mostrou moderação durante toda a campanha e uma atitude de abertura com os apelos constantes à unidade nacional. Mais um voo com brasileiros repatriados pousou na madrugada de hoje na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A bordo estavam 209 passageiros e 9 pets. Cerca de 1.400 brasileiros já foram resgatados da guerra contra o movimento terrorista Hamas. Esta foi a 9ª aeronave da Força Aérea Brasileira enviada pelo Brasil na Operação Voltando em Paz do governo federal. E o terceiro comboio de ajuda humanitária entrou em Gaza nesta segunda-feira. O território foi alvo de uma série de ataques nas últimas horas, que deixou dezenas de mortos. Um comboio de ajuda humanitária entrou nesta segunda-feira na faixa de Gaza pela passagem de Rafah, vindo do Egito. A afirmação foi feita por correspondentes da AFP nos dois lados da fronteira, que relataram mais de 10 veículos. Este é o terceiro comboio a ter acesso ao território palestino cercado por Israel, como parte da guerra contra o Hamas. Os caminhões atravessaram a passagem de Rafah depois que 34 veículos entraram em Gaza no fim de semana, segundo uma fonte do Crescente Vermelho, que pediu anonimato. Dezenas de pessoas morreram em bombardeios israelenses nesta segunda-feira na faixa de Gaza. Os civis esperam um fluxo vital de ajuda humanitária diante da guerra desencadeada pelo ataque sangrento do movimento terrorista palestino Hamas contra o território de Israel, que deixou 1.400 mortos. Além disso, mais de 200 pessoas são mantidas reféns pelo Hamas. Desde o dia 7 de outubro, o número de palestinos mortos pela resposta israelense já passa de 5.000, além de 15.000 feridos. Israel prometeu aniquilar o Hamas. A comunidade internacional teme uma escalada da guerra e a propagação do conflito para outros países do Oriente Médio. E você vai ver depois do intervalo. Equipe feminina de ginástica artística do Brasil fatura medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos no Chile. Garopaba, no litoral catarinense, realização com atendimento odontológico especializado para crianças com transtorno de espectro autista. Nós voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente e se tá frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão.
Estamos de volta agora, 8h38. Em Garopaba, no sul de Santa Catarina, foi realizada uma ação de atendimento especializado para crianças com transtorno de espectro autista. A consulta busca auxiliar as famílias na higiene bucal. Estar em uma sala de dentista nem sempre é fácil. Ambiente fechado, aparelho e luzes podem ser algo que incomoda muita gente. Quando se trata de pessoas com transtorno do espectro autista, esse desafio pode ser ainda maior. Pensando em facilitar este processo, a Secretaria de Saúde de Garopaba, em parceria com a Associação dos Amigos dos Autistas do município, realizou uma ação com a dentista especialista em pacientes com necessidades especiais. Durante um atendimento, foram realizadas avaliações gratuitas e conversas com as famílias com crianças com transtorno. Hoje, a nossa intenção era fazer um primeiro atendimento para eu me apresentar para os pacientes, para as crianças me conhecerem, eu conhecer ela, a gente fazer esse primeiro acolhimento, eu explicar para os pais como é que faz a escovação, quando, em relações à alimentação, tirar todas as dúvidas com os pais e eu me familiarizar mais com as crianças, Fiz a primeira avaliação odontológica, vi se tinha alguma necessidade. Se não, eu fui tentando dessensibilizar a criança e criar um vínculo com ela. Se a gente for lá, é muito difícil, para uma mãe. E como a gente está fazendo desse trabalho hoje aqui, dos dentinhos deles, para olhar, a gente vê que cada criança que chega é um nível diferente. São diferentes. Tem algum que conversa, que até vocês viram ali, conversa, explica. Outro já é diferente. Então, a gente está fazendo isso, a gente vai ser mais forte ainda daqui para frente. Quanto mais forte. Cerca de 15% a 20% da população em geral é afetada pela odontofobia. São pessoas que declaram ter medo ou pelo menos sentem ansiedade com as consultas com o dentista. Para famílias com crianças com transtorno do espectro autista, a rotina de higiene bucal pode ser ainda mais difícil. O paciente autista, a ansiedade é muito mais exacerbada nele, então tudo que é desconhecido, ele gera mais ansiedade, gera alguns comportamentos que talvez atrapalhem o atendimento. Então é super importante esse trabalho de formiguinha, a gente ir mostrando aos pouquinhos como é que cada equipamento funciona, mostrando, por exemplo, como é que a cadeira funciona, a luz, os sons, porque o paciente autista, ele tem muitas vezes hipersensibilidade sensorial, alguns hipossensibilidade sensorial, mas a maioria tem hiper. Então, qualquer estímulo ao som, ao cheiro, ao tato, tudo isso vai gerar uma certa ansiedade para o paciente. E o consultório odontológico é um ambiente hiperestimulante. De acordo com o CDC, 1 em cada 36 crianças é diagnosticada com autismo. Caracterizado por prejuízos na comunicação e na interação social, além de padrões repetitivos em comportamentos e interesses, o acompanhamento de um profissional especializado é essencial, mas a família também deve participar do processo. Para fazer a rotina com ele, eu explico para ele a necessidade dele ter esse cuidado, que isso é um combinado que a gente tem, que é bom para ele poder cuidar dos dentinhos, poder tirar esse medo, porque ele teve algumas experiências ruins e eu disse para ele, não é porque você teve experiência ruim que você vai ter sempre experiência ruim. Então eu fui trabalhando que o mais importante para o autista é você trabalhar o psicológico, trazer para a criança segurança nas coisas que você vive, que você faz, porque a criança se torna um espelho. Então é importante sim o acompanhamento da família, a estrutura emocional, trabalhar isso em conjunto, preparar a criança para chegar numa reunião, na escola. Antecipação é a palavra. No primeiro momento, as crianças tiveram a oportunidade de se familiarizar com o ambiente odontológico. Aquelas que necessitam de algum procedimento bucal específico foram encaminhadas para consultas na UBS da Palhocinha com a mesma especialista. Ao final de cada avaliação, todas as crianças receberam um certificado de coragem e um kit bucal com escova, creme e fio dental. Então, se a gente fazer esse trabalho aos pouquinhos, mostrando que cada coisa faz, que ele não vai fazer mal, que vai fazer só o bem para ele, então isso é super importante. Por isso que esse primeiro trabalho de prevenção, e é claro, a prevenção é
é especial, né? Porque aí a gente vai impedir, né, que esse paciente ele venha ter dor ou chegue no consultório odontológico com alguma dor, e aí sim o trabalho é mais agressivo, né? Mas, digamos assim, o paciente se sente mais inseguro porque o procedimento é mais invasivo. O atacante brasileiro Vinícius Júnior voltou a ser vítima de racismo na Espanha. O novo episódio ocorreu no sábado, na partida entre Real Madrid e Sevilha pelo campeonato local. O Sevilha informou que identificou e expulsou do estádio Ramon Sánchez um torcedor que cometeu agressões xenófobas e racistas durante o empate por 1-1 com o Real Madrid pela 10ª rodada do campeonato espanhol. Os atos foram realizados justamente no momento em que o atacante brasileiro Vinícius Júnior estava reclamando com jogadores da equipe da casa. A Confederação Brasileira de Futebol emitiu uma nota se solidarizando com o atacante. O brasileiro contabiliza 19 casos de agressões racistas desde que chegou ao Real Madrid em 2018. E a equipe feminina de ginástica artística do Brasil garantiu medalha de prata no Mundial 3 semanas atrás e repetiu a conquista neste domingo em Santiago, no Chile, nos Jogos Pan-Americanos. A equipe formada por Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Caroline Pedro e Rebeca Andrade só ficou atrás dos Estados Unidos, que garantiram medalha de ouro. No total da disputa por equipes, as brasileiras terminaram a prova somando 161,594 pontos contra 165,196 pontos dos Estados Unidos. O Canadá garantiu medalha de bronze com 154,230 pontos. Parabéns para as brasileiras. E o potencial da economia catarinense é sempre destaque no noticiário nacional e, em alguns segmentos, até mesmo no cenário internacional. A divulgação do que é feito aqui é fruto do trabalho das agências de comunicação e marketing que fazem com que as marcas se comuniquem com a audiência. Um evento realizado no último fim de semana em Joinville, no norte catarinense, debateu esse trabalho, as novas formas de publicidade e comunicação e comemorou os 20 anos de um dos maiores portais que abordam o tema aqui no estado. Santa Catarina se destaca em diversos setores de negócios, como no agro, na indústria e na inovação. Com a economia diversificada, o estado lidera em vários segmentos no mercado nacional e até mesmo internacional. Todo este potencial conta com o trabalho de agências de marketing e comunicação que são responsáveis por levar o que é feito aqui para todo mundo ver. Nós temos grandes marcas, grandes empresas aqui, grandes agências, excelentes gestores de marca, de marketing de comunicação. Então, eu diria para vocês que Santa Catarina tem extrema relevância no cenário nacional e até mundial, porque, enfim, marcas globais estão aqui, campanhas premiadíssimas, enfim, então com certeza Santa Catarina tem a sua relevância, a sua importância nesse contexto. As agências catarinenses têm um papel fundamental nessa interface, nesse diálogo com as grandes emissoras. A gente tem um posicionamento na dele de ir para o mercado nacional e isso tem um posicionamento da agência na parte de criação, na parte de prospectar bons negócios juntos com a grande mídia, e hoje a grande mídia ela pode ser simbolizada pelas emissoras tradicionais, mas também os grandes veículos digitais. Então, esse elo, essa ligação, ela é feita fundamentalmente por agências de publicidade. E não tem como fugir disso, porque são um elo para a gente ter melhores negócios e posicionamento nacional. E temos aí muitas oportunidades com relação à construção dessas marcas, a gerar valor para essas marcas, para que elas possam acompanhar essa pujança das empresas, essa fortaleza que a gente tem nessas empresas, nessas organizações sólidas, estruturadas, saudáveis, e a gente pode aí contribuir muito para que as marcas acompanhem isso, e que as marcas estejam alinhadas com esses negócios para gerar uma comunicação aí mais envolvente, e que traga maior resultado. Com 84% da população brasileira com acesso à internet, as estratégias de marketing acompanham esta evolução. O digital e a conectividade permitem novas formas de comunicar as marcas com a audiência. Na medida em que a tecnologia
passa por evolução, fazendo transformação nas empresas e nos processos das empresas, obriga que os profissionais de comunicação também busquem essa evolução, essa reeducação na maneira de fazer a comunicação. As redes sociais que hoje imperam e disputam o interesse da audiência com os grandes veículos, elas têm algumas distorções em termos de entrega de resultado por conta do amadorismo que em muitas redes sociais se vê no dia a dia e também porque tem muita comunicação feita igual a de todo mundo. O setor tem vários desafios, né? Os desafios das redes sociais, o desafio da nova comunicação, eles estão dentro o tradicional está perdendo muito espaço e ganhando as novas mídias. O importante é fazer uma mescla disso, uma transição disso perfeita. Como eu digo, tu tem a mídia tradicional, que ainda é muito forte em alguns pontos do país, e a gente tem as novas tecnologias digitais que não pode ser esquecida e olhar que ela vai evoluir ainda mais. Então, esse novo posicionamento das empresas e do marketing, ele precisa estar muito atento até onde vai chegar as novas mídias, a nova comunicação, mas não esquecendo também da mídia tradicional que chega ainda em boa parte da população, em boa parte do comprador brasileiro. Com a facilidade de acesso aos smartphones e redes sociais, ficou cada vez mais comum que pessoas sem formação também façam comunicação. No entanto, especialistas apontam que para alcançar bons resultados, o profissional qualificado faz toda a diferença. Que você vai ser diferente, você vai ser um profissional que vai ter condições de chegar e trocar de uma forma que não vai ser a mesma que você tinha se você se desenvolvesse apenas com os cursos livres ou com cursos via internet. Por isso é fundamental essa retomada da gente entender e valorizar o fazer uma universidade, o fazer um curso superior, principalmente na nossa área, que é a área de comunicação, a área de marketing, a área de propaganda. Em um mercado em constante evolução, tanto agências quanto as marcas devem se manter alinhadas com as estratégias criadas, para que a comunicação seja mais assertiva. Hoje a gente tem muitos canais de contato, E o mundo, na verdade, vai continuar mudando. A única certeza que a gente tem daqui para frente é que amanhã vai ser diferente, Então, essa diversidade de possibilidades, essa diversidade de canais, ela acaba realmente trazendo muitas oportunidades para as empresas de marketing, para as empresas de comunicação, Porque todo mundo tem o seu espaço, todo mundo pode se especializar nessas entregas. Então, eu acho que é muito rico para todos nós, é desafiador, Porque as novidades trazem desafio todos os dias, mas eu acredito que com um alinhamento forte do negócio, da marca, a gente consegue traduzir uma comunicação relevante e aí sim ativar ela em qualquer canal de contato, para levar isso até os consumidores das marcas. Há 20 anos cobrindo o segmento de marketing e comunicação em Santa Catarina, o portal Acontecendo Aqui destaca a importância do setor se manter atualizado com o mercado. Então as empresas de comunicação que não se prepararam por antecipação, estão fazendo agora correndo com o carro em movimento. Então, e quem não fez ainda, vai ter muita dificuldade de seguir no negócio que se transforma a cada dia mais vai exigir do profissional e das empresas reflexão sobre processos, sobre entrega, sobre capacitação de seu pessoal e um olhar para o futuro. Você quer durar, você quer ficar com o teu negócio por muito tempo, se prepare para esse desafio que é constante, não tenha dúvida disso. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Boa noite para você e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.